Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, na oitava de Páscoa, a Igreja se dedica a meditar nas várias aparições do Senhor ressuscitado. E o Evangelho de hoje é a continuidade do Evangelho de ontem. Ontem vimos os discípulos de Emaús, agora os discípulos retornam, dão a notícia de que encontraram Jesus no caminho e Jesus está lá e aparece diante dos 11 apóstolos reunidos. A aparição de Jesus aos apóstolos, ela, segundo o relato de São Lucas, tem algumas características interessantes que não estão presentes com a mesma clareza em outros relatos da ressurreição. Em primeiro lugar, é necessário notar que Jesus, que repreende a incredulidade dos apóstolos, no entanto, se depara com um fenômeno psicológico que é narrado por São Lucas, que é o fato de que eles estavam alegres demais para crer. Como assim? Bom, é que acontece que, na realidade, a nossa esperança, a esperança cristã, ela se funda numa intervenção divina. O que acontece é que a esperança humana, ou seja, o sentimento de esperança dos seres humanos, está fundamentado na nossa experiência. Quando uma coisa é boa demais para ser verdade, é algo que ultrapassa as nossas expectativas racionais e que, portanto, nós, humanamente falando, não cremos nos nossos olhos. É bom demais para ser verdade, porque não existe proporção entre o efeito que nós estamos vendo e as causalidades humanas naturais. Ou seja, os seres humanos, através da luz natural da razão, esperam que os efeitos têm causas proporcionadas, não é verdade? Então, como eu vejo que no mundo, na história da humanidade, não existe causa proporcionada que tenha um efeito como este de ressuscitar gloriosamente um crucificado, então o raciocínio humano, com a luz natural da razão, se recusa a acreditar. Embora haja aquela experiência de alegria, mas a experiência de alegria, ela não corresponde a uma causalidade. Jesus, na realidade, nos convida a dar um passo a mais, a sair da causalidade, a sair da luz natural da razão para crermos verdadeiramente. E a fé está fundamentada exatamente numa intervenção do ressuscitado que toca o nosso coração e como que se as escamas caíssem de nossos olhos e nós enxergássemos que existe sim uma causa proporcionada para aquele efeito. Só que esta causa não está no mundo natural, está no mundo sobrenatural, uma intervenção divina. E então Jesus lhes abriu os olhos para que eles compreendam as Escrituras e vejam que já desde há muitos séculos estava previsto que o Cristo sofreria, morreria, ressuscitaria ao terceiro dia e enviaria os discípulos, para ensinar e testemunhar tudo isto. Então, vivermos a oitava de Páscoa é darmos este passo a mais, uma esperança que é a esperança cristã. Não é uma esperança nas causalidades humanas, que seria simplesmente um otimismo, um sentimento de confiança um pouco vago e difuso. A esperança cristã está fundada no Deus que disse, Ele prometeu no passado, nas Escrituras. E se Ele prometeu, Ele não se engana e nem engana ninguém. Ele realiza a sua promessa. Aqui, a esperança cristã. Cristo ressuscitou, como disse. Deus abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.